Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu quero desejar a todas as pessoas que estão a ouvir este vídeo uma santa e abençoada Páscoa. Eu hoje vou falar acerca do que é a Páscoa, porque infelizmente nos dias de hoje as pessoas, muitas pessoas, não vou dizer as pessoas, mas muitas pessoas, até mesmo cristãos, em vez de se focaram no grande sacrifício que o nosso Salvador, o Salvador da humanidade fez por nós, focam-se mais em darem presentes e agora, já uns bons anos para cá, começaram a dar às crianças ovos e coelhos, ovos de chocolate e coelhos, que nada tem a ver com o grande sacrifício que o nosso Salvador fez na cruz do Calvário para nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Lembre-se que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, fez o sacrifício pelos seus inimigos. Ele resgatou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas infelizmente há muitos cristãos que não estão a dar o devido valor a este grande e maravilhoso sacrifício, um dos maiores acontecimentos da humanidade. A Páscoa não é somente a morte e a ressurreição de Cristo. A Páscoa é também a morte e a ressurreição de Cristo, mas já antes de Cristo estar na Terra, não é antes de Cristo nascer, porque Cristo sempre existiu desde o princípio do mundo. Eu já mostrei aí estudos bíblicos bem profundos sobre isso, mas eu quero vos dizer que até Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, participou da Páscoa com os seus discípulos. Só a Páscoa não é só Páscoa, vem de uma palavra que quer dizer Passover. Passover, especialmente em inglês, é Passover. E eu tenho, como já disse aos irmãos, eu tenho um estudo bíblico aprofundado sobre isso e eu vou dizer a vocês exatamente qual é a origem da palavra, mas Passover quer dizer, aliás, em inglês a gente diz mesmo é Passover. Passover quer dizer passou por cima. Quer dizer que o anjo da morte passou por cima. Quando é que o anjo da morte passou por cima? No Antigo Testamento. Quando o Criador dos céus e da terra, o Altíssimo, o nosso Pai Celestial, mandou que matassem um cordeiro, um novilho com um ano, mais ou menos, e pegassem no seu sangue e metessem nas ombreiras das portas. E todas as pessoas que tivessem obedecido àquilo que o nosso Pai Celestial mandou, o anjo da morte ia passar e quando visse o sangue do cordeiro aplicado, é tudo arrepiado, glórias ao nome do Altíssimo, o sangue do cordeiro aplicado nas ombreiras das portas, o anjo da morte passava e não entrava. No entanto, aqueles que não obedeceram, não quiseram ouvir, não quiseram dar ênfase à palavra de Deus, aqueles que não fizeram, eles viram morte na sua casa. Todos os primogênitos daquela família, seja de pessoa, seja de animal, estavam mortos. E havia gritos de aflição, de angústia, como vai haver, sem margem de dúvida, gritos de aflição e de angústia para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus e estão ignorando. Aliás, há aqueles que nem querem ouvir. Nos dias de hoje, há aqueles que nem querem ouvir a palavra de Deus. Escarnecem da palavra de Deus. Dizem que não acreditam na palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus requer obediência. Nós, quando ouvimos aquilo que o nosso Pai Celestial diz, nós temos que obedecer. E quando nós obedecemos, nós temos que pôr a nossa vontade à parte. E temos, como quando nós estamos trabalhando ou quando nós estamos na escola. Hoje em dia nas escolas já não há obediência aos professores, mas suponhamos quando nós estamos trabalhando e o nosso boss vem ter connosco, nós estamos, por exemplo, pondo uma pilha de coisas uma em cima da outra e o nosso boss chega e diz assim, olha, não quero assim, eu quero que tu dividas isso em 2 e em 3. A pessoa pode não gostar muito daquilo que o boss disse, mas o boss é que sabe. É ele que sabe e nós temos que fazer exatamente como o nosso supervisor, o nosso líder está mandando.
Assim é o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial diz assim: olha, meu filho, casamento de homem com homem e mulher com mulher não existe. Não existe um homem que nasceu homem, mas diz que é mulher. Porque você está dizendo que a palavra de Deus, do jeito que Deus te criou, não tem valia. E você está se pondo no lugar de Deus. Não, eu sou um homem, mas eu não quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, ou vice-versa. E depois está acontecendo o que está acontecendo nos dias de hoje. Mães que abortam os seus filhos, casamentos que são desfeitos assim, no estrelado de dedos. Hoje estão com um, amanhã estão com outro, etc. E isso só está, especialmente essa parte do casamento, isso só está contribuindo para que a humanidade, para que os nossos filhos não honrem os valores. Eu tenho aí um vídeo muito importante que diz assim: fiquei impactada com o testemunho de uma senhora idosa. Essa senhora viveu mal com o seu marido, mas ela diz assim: eu nunca me separei do meu marido, porque eu queria dar o bom exemplo aos meus filhos. Porque mais tarde os meus filhos não podiam dizer assim: eu separei-me, porque a mamãe também se separou. Eles viam a vida que a mãe estava levando. Mas a mãe e os filhos eram os próprios a dizer à mãe: mãe, já não podes mais sofrer o pai, separa-te dele. E ela disse: não, eu não quero que mais tarde vocês digam que foram separaram-se por causa disso. Mas irmãos, hoje esse vídeo não é para falar sobre a separação. Hoje esse vídeo é muito importante falando sobre a Páscoa. Tenho vários vídeos aí que já fiz com grandes estudos bíblicos. Este hoje não é com grande estudo bíblico, mas é com grande amor. Que eu estou dizendo a vocês: vocês têm filhos. Pelo amor de Deus, ensinem aos seus filhos que esta época, que é uma das festas que o nosso Pai Celestial mandou na sua palavra, que seja celebrada perpetuamente. Deus não manda celebrar o Natal. Aliás, o Natal é outra farsa. Porque Jesus Cristo não nasceu naquela data, porque Deus não mandou que a gente fizesse, mas pronto, cada qual faz o que quer. Eu não estou aqui para dizer para você fazer ou deixar de fazer. Mas nós sabemos que isso é tudo um negócio. Tudo um negócio. As pessoas compram coisas para ir ornamentar as casas, presentes uns para os outros, grandes comilanças e grandes bebedanças, que até comer demais e beber demais é pecado. Comer demais é a glutonaria e a bebedice. A palavra do Senhor condena e diz que tais pessoas não entrem no reino de Deus. Não quer dizer que se você de repente um dia se embebedar que vai para o inferno. Mas isto é contra a palavra de Deus. E também Deus não vai contra a pessoa que bebe um copo de vinho na hora da refeição. Até Paulo disse para, eu já não me lembro quem foi, penso que foi para Tiago, se não me engano, para beber um copo de vinho misturado com água, que é bom para o estômago. Mas nós temos que ser cautelosos naquilo que a gente faz, naquilo que a gente diz, porque o mundo está com os olhos em nós. E então, estando o mundo com os olhos em ti e em mim, o que é que você está fazendo nesta época agora? Nesta época da Páscoa? Meus queridos irmãos, eu vou orar ao Altíssimo, eu vou mostrar aqui alguns versículos bíblicos e eu vou mostrar aqui a vocês o que é que quer dizer dar ovos e coelhos de chocolate aos seus filhos, que isso é um pecado. Você está participando de um ritual pagão. Pense bem, meus irmãos, como é que um coelho vai pôr ovos de chocolate? Isso é uma grande mentira. Como é que o Pai Natal vai descer pela chaminé e trazer presentes aos seus filhos? Isso é uma grande mentira. Depois não se admire se os seus filhos, mais tarde, forem mentirosos, enganadores. Pois é isso exatamente que as mães e os pais que estão participando nesses rituais estão ensinando aos seus filhos. E ainda há pais que ainda põem a bolachinha e o copo de leite, dizem que o Pai Natal vem, que vai beber. Os filhos não são todos, mais cedo ou mais tarde, eles vão ver que isso é tudo uma farsa, uma mentira. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, porque os nossos filhos é a herança de Deus. É a herança. Eles são a herança. Nós somos babysiters. Nós estamos criando os nossos filhos e eu espero que você esteja criando os seus filhos debaixo do temor do Senhor. A palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se apartará dele. Dele quê? Do caminho que há de ensinar. Qual é o caminho que as mães hoje em dia estão ensinando aos seus filhos? Os caminhos do mundo. Infelizmente, hoje em dia, a tecnologia ofereceu tanta diversidade
tanta diversidade que as pessoas põem-se ali nos computadores ou a ver, ou nos telefones, a ver os TikToks, a brincar jogos, a fazer uma coisa e outra, que o tempo voa. Ensinar os seus filhos, de maneira nenhuma, mas as crianças aprendem através daquilo que elas aprendem nas televisões, nas escolas. E uma coisa que peço a você para fazer, ore pelos professores, se você tem crianças na escola, pelos professores, pelos amigos, você não imagina, irmãos, o tempo que eu mais meu marido passamos em oração. E é todos os dias eu oro a Deus, ao nosso Pai Celestial. Pai Santo, Senhor, cerca os meus netinhos, os meus filhos, Pai Santo, Senhor, meu marido e eu, Senhor, de boas companhias, Pai Santo, de bons influenciadores, de pessoas que têm o coração seguindo o teu coração, Pai Santo, Senhor. E se vier alguma pessoa ao nosso encontro que não tenha um bom coração, que não seja seguindo o teu coração, afasta de nós. Bom, os nossos filhos e os nossos netos precisam muito cobertura divina, oração, jejum, intercessão. Estamos vivendo num mundo terrível, meus irmãos, um mundo terrível em que as crianças estão sendo ensinadas nas escolas que é normal. Se você é um menino e quer ser uma menina, é normal. Tanto é que o governo, pelo menos nos Estados Unidos da América, e também penso que aqui, eles cobram, financiam, como é que é dizer, as operações que as crianças quiserem fazer. E depois as crianças muito novinhas, às vezes fazem aquelas operações, eu acho que até mesmo os adultos, quando fazem essa operação, mais tarde eles vão ver, porque Deus vai lhes mostrar, você não fez a coisa certa. E há pessoas que depois entram em grande ansiedade, e depois de entrar em grande ansiedade, algumas delas matam-se. Ai, meus irmãos, porquê? Porquê é que isso acontece? Porque não há uma mãe, um pai que ore, interceda, dirija o seu filho no caminho certo. Meus irmãos, eu vou orar o Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu bendito nome, Senhor. Obrigado, Pai Santo, Senhor, porque eu também estava perdida e vieste derramar o teu precioso sangue para me dar vida e vida com abundância, para que eu possa me chegar para ti, Pai Santo, Senhor, todos os dias da minha vida, Pai Santo, Senhor. Abençoe e guarda todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo, Senhor, que elas possam realmente dar o devido valor a esta data, a esta festa, Pai Santo, Senhor, que tu mandaste que a gente faça, Senhor, Pai Santo, eternamente, Senhor, mas sempre com os nossos olhos postos em Cristo, que veio ao mundo derramar o seu precioso sangue para nos dar vida e vida com abundância, Pai Santo. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor para ti, Pai Santo, Senhor. Abençoa cada um de nós, Pai Santo, e ajuda-nos a chegar-se mais e melhor para ti, Senhor. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, o Cristo de Nazaré, eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Ok, meus irmãos, vou mostrar aqui alguns versículos acerca da Páscoa, como eu já disse, e também vou mostrar aqui um vídeo que eu já tinha feito, que, aliás, mais do que um que eu penso, sobre a Páscoa. Se você, portanto, este agora não é tanto sobre estudo bíblico, é mais uma pincelada naquilo que é a Páscoa. Se você quiser vir e saber mais, portanto, mais profundamente das Sagradas Escrituras e mais versículos, eu vou dirigir você ao vídeo, e aí até posso pôr abaixo o link, se você depois quiser ver o vídeo, e então vamos então ver aqui alguns versículos bíblicos, e ainda tenho muito mais para dizer sobre esta festa. Ok, meus irmãos, a primeira vez que é mencionado, portanto, a Páscoa, é exatamente em Êxodo 12. Êxodo 12, aqui está, olha, esta é a Páscoa do Senhor. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Meus irmãos, que vejam só, o nosso Pai Celestial é tão bom, que se você pudesse pegar nisso que está aí, esse versículo, número 4, você vai aprender aqui pelo menos duas coisas. A primeira é que o nosso Pai Celestial está dizendo: se a família for pequenina, vocês que juntem-se com outros. Isso o que é que quer dizer? Que o nosso Pai Celestial não gosta de desperdiçar. Porque vocês vão ver depois que diz que o resto que eles não comeram será waste, quer dizer, é lixo. Eles têm que pôr para fora. E isso tem um grande significado. Mas vai dizer assim: se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só
com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de almas. A segunda coisa, diz cada um conforme ao seu comer. Veja só, o nosso Pai Celestial está dizendo assim, porque há pessoas que comem menos, outras que comem mais, só. Vocês podem comer à vontade, mas cada um conforme o seu comer. Isso são coisas para mim, meus irmãos, que eu tenho. Eu gosto muito de aprofundar naquilo que eu estou lendo. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula. Isso representa Cristo. Sem mácula. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomará o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, na verga das portas, nas casas em que o comeram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, e comerão. Não comerão os dele cru, nem cozido em água, senão assado. Tudo tem o seu ensinamento, tudo tem um propósito e tudo é exatamente da maneira que o nosso Pai Celestial mandar. Porque a pessoa sai, eu não vou comer cozido, eu não quero comer assado. Eu vou comer cozido, eu vou comer assim, meus irmãos. Nós temos que obedecer exatamente às leis que o nosso Pai Celestial nos dá. A sua cabeça com os pés e com a fissura, e nada dele deixarás para amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarás no fogo, portanto não comas. Assim pois comereis os vossos lombos cingidos. Deus está dizendo já, vocês vão comer, mas é preparados. Vocês têm que ter os lombos cingidos, os sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei tudo o primogênito, tudo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e entre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Aqui está a parte de Passover, a Páscoa quer dizer Passover. Essa é uma palavra inglesa, passando por cima. E eu passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Portanto, isso é uma festa que o nosso Pai Celestial está dando ordens que nós devemos, sim, de celebrar perpetuamente. Quem quiser saber mais, por favor, leia o resto do versículo que se encontra em Êxodo, como eu já disse a vocês, Êxodo, portanto, no capítulo 2. Aqui está, meus irmãos, Êxodo 2. I'm sorry. Deixa eu ver aqui. Êxodo 12. Êxodo 12. Vos irmãos que me perdoem. Ok, meus irmãos, agora eu vou mostrar no Novo Testamento. Diz assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Portanto, vocês podem ver aqui que Yahushua, Jesus Cristo de Nazaré, ele celebrou a Páscoa. E diz aqui assim, deixa ver, então os 12 chamados, e disse o que me crees, então buscava oportunidade para os entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Portanto, aqui podemos ver, sem margem de dúvida, que Yahushua, Jesus Cristo de Nazaré, também celebrou a Páscoa. Porque antes era o sangue do Cordeiro Imaculado de 1 ano, mas depois que Yahushua, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, portanto, se entregou por nós, pelos nossos pecados, ele tornou-se o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Agora, meus irmãos, agora vamos ver aqui de onde é que veio esta tal ritual satânico dos ovos e dos coelhos da Páscoa. Aqui está, meus irmãos, e por incrível que pareça, isto foi publicado no dia 17 de abril de 2025. Diz assim: ovos e coelhinhos, a fascinante história por trás das nossas amadas tradições da Páscoa. O que é, meus irmãos, que isso tem a ver? Isto é um engano, não tem mais que saber. Diz então assim: o que é que os coelhos e os ovos têm a ver com este importante feriado cristão?
Vamos entrar na fascinante história por detrás dos símbolos mais ícones da Páscoa e descobrir como as práticas antigas se fundiram com as observâncias religiosas para criar a celebração que conhecemos hoje. O que é um coelhinho da Páscoa? Aquela adorável criatura, etc, etc, em que as crianças bem comportadas não aparecem em lugar nenhum dos textos bíblicos. Então, como um coelho se tornou um dos símbolos mais conhecidos da Páscoa? E aqui está dizendo, a história começa com Estra. Vocês estão compreendendo aqui? Estra e Astor. E então, eu quero dizer a vocês que nos Estados Unidos da América já são bem poucas as pessoas, mesmo pastores, mesmo cristãos, que dizem feliz, happy Passover. Eles dizem happy Easter, que é exatamente o nome desta deusa. Uma antiga deusa pagã da fertilidade, da primavera e de renovação. No mesmo folclore alemão, tanto as lebres quanto os ovos eram símbolos associados a essa figura mitológica representando a fertilidade e a nova vida, personificações perfeitas da promessa da primavera. As festas de primavera foram realizadas em homenagem a Astro. Deixa-me ver se eu consigo tirar este nome aqui e conseguir pôr aqui, para vocês verem. Pode não aparecer, não sei exatamente o que é que vai aparecer aqui, mas vamos ver o que é que isso quer dizer. Olha, aqui está Astor, da enciclopédia. Diz aqui assim, a Astor, Ostara, deusa da fertilidade. A deusa da fertilidade. O amor do renascimento da mitologia anglo-saxã, da mitologia nórdica, da mitologia germânica. Na primavera, lebres e ovos coloridos eram o símbolo da fertilidade e renovação a ela associadas. Eu não vou prolongar muito mais o vídeo, porque é assim, meus irmãos. Quando os vídeos são muito grandes, as pessoas não gostam de ver. E especialmente se há alguma coisa que as pessoas realmente não querem ouvir. Irmão Lúcio, isso não tem nada a ver. Agora, uns ovinhos e uns coelhinhos. Vocês que façam o que vocês quiserem fazer. Uma coisa é certa, meus queridos irmãos, você não está de maneira nenhuma celebrando Cristo. Você está dando culto a esta deusa pagã. E a palavra do Senhor diz que os deuses, só Ele é Deus. O resto são tudo demônios. Você faça como entender. Aí está o vídeo. Vê se encontra aqui o outro vídeo que tem mais passagens bíblicas e explica melhor. Aliás, já não é a primeira vez que eu tenho feito vídeos sobre a Páscoa, porque é uma festa muito importante e que está sendo torcida e espremida e como é que é dizer, voltada numa direção ao contrário. Meus irmãos, isso são 10 horas da manhã, mas já está um calor aqui, graças a Deus. Teve muito tempo, muito frio, até aqui, como é que é dizer, primavera foi pior do que o inverno. Mas hoje, oh, glórias ao Altíssimo, está um lindo dia. Vou mostrar então aqui, olha, meus irmãos, para quem não sabe, o nome do meu canal é Atalaia, vírgula, a verdade libertará. Atalaia quer dizer uma pessoa que vê o perigo e tenta alertar as pessoas, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. E aqui estão alguns dos vídeos que eu já fiz. Olha, este foi há 2 anos atrás. Saiba o que é Páscoa. Este foi a mensagem da Páscoa de 2021, que eu tornei por trabalhar 2 anos atrás. E este aqui também foi há 2 anos atrás. Diz, pelo amor de Deus, não deem ovos nem coelhos de chocolate pela Páscoa. Aliás, eu tenho feito o meu melhor. E tenho para aí mais vídeos antigos que eu fiz, que eu estou tentando alertar as pessoas. Eu espero que você faça proveito deste vídeo, que passe um pouco de tempo e diga aos seus filhos, netos, e seja lá quem for, que a Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate, nem com coelhinhos, que isto é um culto pagão, demoníaco, tudo para desviar o foco daquilo que realmente a Páscoa é. Desejo a todos vocês uma abençoada Páscoa, que Cristo reine na tua vida, na tua casa, e que nós nunca devemos nos esquecer o grande sacrifício que Cristo e Yeshua HaMashiach fez por nós na cruz do Calvário. Sendo nós ainda inimigos. E eu vou deixar com este recado. Sendo nós inimigos, Ele nos amou, Ele derramou o seu precioso sangue para nos dar vida e vida com abundância. E nós, muitas vezes, não queremos nem fazer nada pelos nossos inimigos, aliás, pelos nossos amigos, quanto mais pelos nossos inimigos. Aprendemos com Cristo e vamos aprender a amar uns aos outros. É claro que às vezes não é fácil, há pessoas que realmente não é muito fácil
como é que é dizer, conviver com elas, mas, irmãos, nós precisamos nunca esquecer o grande sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.